Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. No primeiro período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Registro a presença do prefeito Charles da Cunha e convido para adentrar ao plenário para participar da sessão. Coloco em votação a ata da 36ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Boa noite. Pauta da 37ª sessão ordinária. Expediente substitutivo global do projeto-lei número 45/2021, de origem parlamentar, de autoria da vereadora Terezinha Cunha, que dispõe sobre o fornecimento de absorvente higiênico das escolas públicas municipal de São Pedro de Alcântara e das outras providências. Indicação número 119/2021, de autoria da vereadora Tatiane Cordeiro da Silva, indicando ao Poder Executivo Municipal a colocação de guarda-rei no trecho do quilômetro 15 da SC 281 em São Pedro de Alcântara. Ofício do Gabinete número 233/2021, em resposta da indicação apresentada pelo Poder Legislativo Municipal. Indicação, Ofício do Gabinete número 234/2021, solicitando a retirada da pauta do projeto de lei número 49/2021, para adequar o teor do projeto. Ofício do Gabinete número 235/2021, encaminhando o projeto de lei de origem governamental que dispõe sobre a diretrizar para a elaboração da lei orçamental para 2022 e das outras providências. Ordem do dia, em segunda deliberação, nada deliberar. Em primeira deliberação, o projeto de lei número 48/2021, de origem governamental, que retifica protocolo de extensão do consórcio intermunicipal multifinalitário da região da Grande Florianópolis, Ciagran F-Polis e das outras providências. Projeto de lei número 50/2021, de origem governamental, que institui o programa do Congresso Castração Permanente para controle populacional de cães e gatos do município de São Pedro de Alcântara e das outras providências. O projeto de lei número 51, de origem governamental, que altera a lei 1141, de 11 de dezembro de 1917, que define a regulamentação, os benefícios eventuais dos hábitos da política municipal de assistência social do município de São Pedro de Alcântara. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 20 de setembro de 2021. Excepcionalmente, na noite de hoje, o vereador Daniel Rodrigues realizará a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Substitutivo global ao projeto de lei número 45 de 2021. A autora, vereadora Terezinha Cunha, dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas municipais de São Pedro de Alcântara e da outras providências. Charles da Cunha, prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei.
Artigo 1º. Fica instituído o programa de fornecimento de absorventes higiênicos de uso externo nas escolas públicas municipais de São Pedro de Alcântara. Parágrafo único. O programa a que se refere esta lei consiste no fornecimento gratuito de absorventes higiênicos de uso externo para estudantes da rede municipal de ensino, visando a prevenção de doenças, prevenção de constrangimentos no período menstrual e a ausência na frequência escolar das estudantes durante o período de menstruação. Artigo 2º. O Poder Executivo deve fornecer à direção escolar nas escolas públicas, sempre que houver necessidade, para a distribuição gratuita dos absorventes higiênicos de uso externo em quantidade adequada às necessidades das estudantes. Parágrafo único. O material fornecido deve ser disponibilizado em local de fácil acesso, dentro do banheiro feminino da unidade escolar, com o intuito de evitar possíveis constrangimentos às estudantes que necessitam utilizar. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta do orçamento fiscal vigente. Artigo 4º. A presente lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de 90 dias contados da sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 14 de setembro de 2021, Charles da Cunha, Prefeito Municipal, Terezinha Kuhn, Vereadora. Justificativa. Apresento o substitutivo do projeto de lei número 45 de 2021, após ouvido o soberano plenário de que necessitava de adequação ao seu teor. E, neste sentido, enfatizo que o seu objetivo é de que o município passe a fornecer às escolas públicas da rede municipal de ensino absorventes higiênicos de uso externo dentro dos banheiros femininos nas escolas. A disponibilização dos absorventes de uso externo auxiliará as estudantes a passar pelo período menstrual, proporcionando acesso ao material de forma rápida, evitando constrangimentos e exposições. Nos dias atuais, diretores e professores estão atentos a esta realidade, contribuindo de forma voluntária, fornecendo os absorventes e auxiliando as estudantes. O presente projeto de lei, mais do que ajudar também as meninas em situação econômica vulnerável, tem por objetivo estabelecer ao município a obrigatoriedade de disponibilização dos absorventes, atendendo as estudantes de maneira igualitária e evitando a exposição. O constrangimento nesta fase de vida e nessas circunstâncias pode levar a um trauma que pode ser carregado pelo resto da vida. Portanto, o substitutivo traz em sua essência o zelo do município com as estudantes da rede municipal de educação, proporcionando o apoio necessário vindo da escola, ambiente de interação e familiaridade para os estudantes. Cabe ainda destacar que, com a disponibilização dos absorventes, é importante que a escola encontre maneiras de orientar as estudantes sobre a utilização correta, aproveitando circunstância para educá-las quanto à correta higiene neste período. Os ginecologistas aconselham que a troca destes absorventes aconteça ao menos a cada 6 horas, para prevenir doenças e contribuir com a manutenção da saúde das mulheres, meninas. Infelizmente, muitas estudantes não possuem condições financeiras de adquirir absorventes higiênicos e, quando o têm, não conseguem trocá-los adequadamente. Cabe à direção da escola adequar este controle, limitando a disponibilização e controle de recebimento por parte da unidade escolar, havendo necessidade de inserir como parte do orçamento a despesa para esta finalidade, assim como as provisões de papéis higiênicos e outros itens necessários à saúde das alunas da rede pública de ensino. Mais do que o fornecimento gratuito de um produto essencial, a presente iniciativa levará dignidade e conforto, implicando numa melhora na qualidade de vida dessas meninas. Sem mais, peço a compreensão do plenário para apreciar o presente substitutivo global ao projeto de lei número 45 de 2021, o qual tem como principal intenção dar apoio às meninas estudantes das escolas públicas do nosso município. São Pedro de Alcântara, 14 de dezembro de 2021, Terezinha Kuhn, Vereadora. Indicação número 119 de 2021.
A vereadora que a esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para a colocação de guarda-reio no trecho do quilômetro 15 da SC 281, em São Pedro de Alcântara. Justificativa. Referido trecho fica na comunidade de Santa Teresa, onde as residências ficam muito próximas da rodovia SC 281, as quais não possuem proteção em casos de acidente. Recentemente, 2 veículos se perderam neste trecho e caíram no quintal de uma destas residências próximas à via, o que poderia ter causado uma tragédia ainda maior às famílias que ali residem. Neste sentido, indico a colocação de guarda-reio ao longo do trecho mencionado para evitar graves acidentes e garantir a segurança dos moradores ali próximo do quilômetro 15. Contamos com pronto atendimento do Poder Executivo e apoio da Secretaria responsável para acolher a presente indicação. São Pedro de Alcântara, 17 de setembro de 2021, Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Ofício número 233 de 2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 17 de setembro de 2021. A excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva, cumprimentando-a cordialmente em resposta às indicações 99 a 118, apresentadas pelos parlamentares desta Casa Legislativa do ano em curso, apresento manifestação com fundamento nas consultas efetuadas às respectivas áreas que integram as secretarias e coordenadorias municipais, considerando que as respostas são de interesse direto dos munícipes em nome dos princípios gerais da administração pública, consubstanciados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Com destaque para o princípio da publicidade, solicito que sejam lidas em plenário desta Casa Legislativa. Sem mais, para o momento, renovo protestos de consideração. Atenciosamente, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Indicação número 99 de 2021. Viabilidade de instalação, ampliação e extensão de rede baixa tensão de iluminação pública nas ruas Yolanda Vieira da Silva, Bertoldo Ames e em toda a área que compreende a Lagoa Vermelha em Santa Teresa, bem como demais localidades que fazem necessário, objetivando a ampliação da rede de iluminação pública nestes acessos. Vereadora Tatiana Cordeiro da Silva. Resposta. A ampliação e extensão da rede de baixa tensão de iluminação pública das ruas citadas já consta no cronograma de atividades. Indicação número 100 de 2021. Tomada de providências com relação à rede elétrica da comunidade de Vila Junques, queda de energia e demora no religamento. Vereadora Tatiana Cordeiro da Silva. Resposta. Em reunião realizada junto à Celesc e Serege, o Poder Executivo levou ao conhecimento das empresas distribuidoras de energia esse problema que também afeta outros bairros. Já estão cientes da situação. Indicação número 101 de 2021. Inclusão e colocação de cercas de proteção ao longo da calçada de pedestres que está em processo de construção no centro do município, especialmente em alguns trechos onde há avanço de capivaras ao longo do acesso. Vereadora Tatiana Cordeiro da Silva. Resposta. Já consta no cronograma de atividade. Indicação número 102 de 2021. Concessão, mediante lei municipal, isenção do IPTU para portadores de deficiência e pessoas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Vereador Vilmar Prim. Resposta. Por inexistir na Constituição de 1988 reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal, e sendo a matéria de competência concorrente entre os poderes executivo e legislativo, o próprio vereador, ao invés de apresentar uma indicação, poderia propor diretamente projeto de lei sobre o tema. Aguardaremos, assim, para análise. Indicação número 103 de 2021. Manutenção da estrada de acesso ao Pagará Grande, São Pedro de Alcântara. Vereadora Tatiana Cordeiro da Silva. Resposta. De acordo com as informações da Secretaria de Obras, a manutenção da estrada já consta, foi realizada e estaremos realizando a manutenção com frequência. Indicação número 104 de 2021. Calçamento em continuidade ao acesso ao cemitério municipal.
Vereador José Rogério Hoffmann. Resposta: de acordo com informações da Secretaria de Obras, a ação já foi iniciada. Indicação número 105 de 2021. Realização da limpeza das tubulações da rua Jacob Antônio Pereira, em Santa Teresa. Vereador Daniel Rodrigues. Resposta: de acordo com informações da Secretaria de Obras, a ação já foi realizada. Indicação número 106 de 2021. Colocação de guarda-corpo, guarda-rei, na rua Arnaldo Alfredo Stella, em Santa Teresa. Vereador Daniel Rodrigues. De acordo com as informações da Secretaria de Obras, a ação já consta no cronograma de atividade. Indicação número 108 de 2021. Realização de manutenção da academia da rua localizada no centro de São Pedro de Alcântara, especialmente na madeira do deck e no entorno onde há buracos pelo dano do solo. Vereador Odair Luiz Laurentino. Resposta: de acordo com informações da Secretaria de Obras, a manutenção do deck já foi realizada e a da academia consta no cronograma de atividade. Indicação número 109 de 2021. Realização da recuperação da boca de lobo, que está danificada próxima à Escola Gama Rosa, na rua João Leopoldo Reitz, centro de São Pedro de Alcântara. Vereador Odair Luiz Laurentino. Resposta: de acordo com informações da Secretaria de Obras, a manutenção já consta no cronograma de atividade. Indicação número 110 de 2021. Realização da extensão da iluminação pública na Servidão Leonardo Ames, em Santa Teresa. Vereador Éder Júnior do Amaral. Resposta: a servidão mencionada possui muitas irregularidades que devem ser atendidas para que o Poder Executivo possa realizar melhorias no local. Dessa forma, devemos iniciar um diálogo entre vereadores, prefeito e comunidade. Indicação número 111 de 2021. Realização de melhoria de forma urgente na rua Manuel José Ferreira, em Santa Teresa, no que diz respeito à poda da vegetação no referido local, colocação de material na referida rua de forma paliativa, realização da recuperação urgente da ponte de madeira para a travessia de pedestres. Vereador Éder Júnior do Amaral. Resposta: de acordo com informações da Secretaria de Obras, as ações já foram realizadas no conserto da ponte e o que falta consta no cronograma de atividade. Indicação número 112 de 2021. Providência de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas para meninas e adolescentes de baixa renda no município. Vereadora Terezinha Cuno. Resposta: a indicação já possui projeto de lei tramitando na Câmara. Indicação número 113 de 2021. Manutenção do calçamento a lajotas na rua João Leopoldo Reitz, próximo ao campo do Emoré, que está danificado. Vereador Odair Luiz Laurentino. Resposta: de acordo com informações da Secretaria de Obras, a manutenção da rua já consta no cronograma de atividade. Indicação número 114 de 2021. Realização da construção de um banheiro público no centro do município de São Pedro de Alcântara. Vereador Vilmar Prim. Resposta: a construção de um banheiro público integra projeto mais amplo de reformas de prédios públicos e edificações de atendimento ao público. Portanto, será atendido a tempo e modo previstos em cronograma de ações do Poder Executivo. Indicação número 115 de 2021. Manutenção da servidão Eugênio Ferreira da Silva, em Santa Teresa. Vereadora Tatiana Cordeiro da Silva. De acordo com informações da Secretaria de Obras, a manutenção da rua já consta no cronograma de atividade. Realização de colocação de fita antiderrapante nos degraus da escada do prédio municipal. Vereadora Terezinha Kuhn. Resposta: de acordo com informações da Secretaria de Administração, a colocação de fita antiderrapante nas escadas da Prefeitura já consta no cronograma de atividade. Indicação número 117 de 2021. Colocação de proteção de guarda-corpo na ponte da rua Vendelino Stellen, centro de São Pedro de Alcântara. Vereadora Tatiana Cordeiro da Silva. Resposta: de acordo com informações da Secretaria de Obras, a manutenção da rua já consta no cronograma de atividade. Indicação número 118 de 2021. Melhorias na coleta de lixo domiciliar na rua João Joaquim de Souza, no bairro Santa Teresa, passando a realizar a coleta de forma individualizada em cada residência. Vereador Daniel Rodrigues. Resposta:
A coleta de resíduos sólidos, a princípio, deve ser realizada em cada residência. Todavia, é de responsabilidade de cada morador acondicionar em local próprio e de forma a viabilizar a coleta. Em algumas ruas, devido à dificuldade de acesso do caminhão, os resíduos de todas as residências são deixados em um único local, de modo que possam recolher tudo de uma única vez. O Poder Executivo aguarda a complementação da indicação com sugestão de execução da coleta de maneira a contribuir para a solução mais rápida e eficaz do problema apresentado. Informo que no local foi instalada uma lixeira nova que viabiliza melhorar a coleta do local. Ofício número 234 de 2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 17 de setembro de 2021. Assunto: projeto de lei. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência a retirada do seguinte projeto de lei que tramita nesta Casa Legislativa. Projeto de Lei 49 de 2021, que altera a Lei 794 de 18 de novembro de 2013, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, para dispor sobre o sistema de sobreaviso do Conselho Titular. A retirada se faz necessária para adequar melhor o projeto após conversas e encontros realizados com os conselheiros tutelares e com estudos realizados para melhorar a lei em relação à realidade do nosso município e dos que são atendidos pelo Conselho Tutelar. Renovando a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Só um minuto, por favor. Ofício número 235 de 2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 17 de setembro de 2021. Assunto: projeto de lei. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva. Com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei e justificativa para análise e aprovação. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2022 e da outras providências. Renovando a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e distinto apreço, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 53 de 2021. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2022 e da outras providências. O povo de São Pedro de Alcântara, por seus representantes, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Disposições preliminares. Artigo 1º. O orçamento do município de São Pedro de Alcântara para o exercício de 2022 será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo: primeiro, as metas fiscais. Segundo, as prioridades e metas de administração municipal extraída do Plano Plurianual para 2022-2025. Terceiro, a estrutura dos orçamentos. Quarto, as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município e suas alterações. Quinto, as disposições sobre dívida pública municipal. Sexto, as disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos. Sétimo, as disposições sobre alterações na legislação tributária. E oitavo, as disposições gerais. 1. Das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2º. As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2022, 2023 e 2024, do que trata o artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, são as identificadas no demonstrativo 1 desta lei, o que conterá ainda: primeiro, demonstrativo. Segundo, demonstrativo da avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício 2022. Demonstrativo, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores.
3. Memória de cálculo das metas fiscais da Receita. 4. Memória de cálculo das metas fiscais das despesas. 5º, memória de cálculo das metas fiscais de resultado primário. 6º, memória de cálculo das metas fiscais de resultado nominal. 7º, memória de cálculo das metas fiscais do montante da dívida. 8º, demonstrativo e evolução do patrimônio líquido. 9º, demonstrativo, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 10. Demonstrativo, receitas e despesas previdenciárias da RPPS. 11. Demonstrativo, estimativa e compensação da renúncia de receita. Demonstrativo, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Demonstrativo, prioridades e metas. Demonstrativo dos riscos fiscais. Demonstrativo da priorização de recursos para obras em andamentos e conservação do patrimônio público. Das prioridades e metas da administração para 2022. Artigo 3º. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2022 são aquelas definidas e apresentadas nos demonstrativos de que trata o artigo 2º desta lei. Artigo 4º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta lei e identificadas no demonstrativo 9º, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita prevista, de forma a preservar a suficiência do caixa. 3. Da estrutura e organização dos orçamentos. Artigo 5º. Para efeito desta lei, entende-se por programa o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. Ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado por objeto, atividade ou operação especial. Terceiro, a atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em produto necessário à manutenção da atuação governamental. Quarto, projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental. Quinto, operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das quais não resulta um produto e não gera conta-prestação direta sob a forma de bens e serviços. Sexto, unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional. Sétimo, receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas do governo. Oitavo, execução física, a autorização para que o contrato realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço. Nono, execução orçamentária, empenho e liquidação de despesa, inclusive sua inscrição em resto a pagar. Décimo, a execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, e estas com identificação da classificação institucional, funcional programática, categoria econômica, diagnóstico situacional do programa, diretrizes, objetivos, metas fiscais e indicação das fontes de financiamento na forma da legislação federal vigente. Parágrafo 2º. A categoria de programação de trato o artigo 167, 6º da Constituição Federal serão identificados por projetos, atividades ou operações especiais. Artigo 6º. O orçamento para exercício financeiro de 2022 abrangerá os poderes legislativo e executivos, suas autarquias e seus fundos, e será estruturado em conformidade com a configuração organizacional da Prefeitura. Artigo 7º. A lei orçamentária para 2022 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, identificadas com o código da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas a seus fundos e orçamento fiscal, e da Seguridade Social,
desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais, e quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as portarias MOG número 42 de 1999, interministerial número 163 de 2001 e alterações posteriores na forma dos seguintes anexos. Primeiro, demonstrativo da receita e despesa. Segundo, demonstrativo de receita segundo categorias econômicas, anexo 2 da Lei 4.320 de 64 e adendo 3 da Portaria SOF número 8 de 85. 3. Resumo geral da despesa segundo categorias econômicas, anexo 3 da Lei 4.320 de 64 e adendo 3 da Portaria SOF CEPLAN número 8 de 85. 4. Demonstrativo da despesa por categoria econômica, grupos de natureza de despesa e modalidade de aplicação em cada unidade orçamentária. Anexo 3º da Lei 4.320 de 64, adendo 3º da Portaria SOF número 8 de 85. 5. Programa de trabalho, adendo da Portaria SOF CEPLAN número 8 de 85. 6. Programa de trabalho de governo, demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. 7. Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas de projetos, atividades e operações especiais. Anexo 7º da Lei 4.320 de 64 e adendo 6º da Portaria SOF CEPLAN número 8 de 85. 8º, demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo com os recursos. Anexo 8 da Lei 4.320 de 64 e adendo 7 da Portaria SOF CEPLAN número 8 de 85. 9. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções. Anexo 9 da Lei 4.320 de 64 e adendo 8º da Portaria SOF CEPLAN número 8 de 85. 10. Quadro demonstrativo da despesa. QDD por categoria de programação com identificação da classificação institucional, funcional programática, categoria econômica e indicação das fontes de financiamento denominado QDD. Demonstrativo da evolução da receita por fontes, conforme disposto no artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 12. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, na forma estabelecida no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 15, segundo da Lei de Responsabilidade Fiscal. 8º. Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 14. Demonstrativo da evolução da despesa no mínimo por categoria econômica conforme disposto no artigo 22 da Lei 4.320 de 64. 15. Demonstrativo das receitas e despesas do orçamento fiscais e da Seguridade Social. Artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal. 16. Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com as metas fiscais e físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 5º, 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 17. Demonstrativo dos riscos fiscais, artigo 5º, 3º. 18. Demonstrativo da origem e aplicação dos recursos derivados da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público, artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 19. Demonstrativo da apuração do resultado primário e nominal, artigo 4º, parágrafo 1º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. Orçamento dos fundos que acompanham o orçamento geral do município evidenciará suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Para efeito desta lei, entende-se por unidade gestora central a Prefeitura e por unidade gestora as entidades com orçamento e contabilidade própria. Parágrafo 3º. O quadro demonstrativo de despesa de que trata o item 10 deste artigo fixará a despesa ao nível de grupo de natureza de despesas, modalidade da aplicação, conforme disposto na Portaria STN número 163 de 2000, admitido o remanejamento por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais,
definido por esta lei como categoria de programação. Artigo 8º. As mensagens de encaminhamento da proposta orçamentária de que trata o artigo 22, parágrafo único 1 da Lei 4.320/64, conterá 1. Quadro demonstrativo da participação relativa de cada fonte na composição da receita total, princípio da transparência. 2. Quadro demonstrativo de despesa por unidade orçamentária e sua participação relativa, princípio da transparência. Artigo 9º. A reserva de contingência da unidade gestora central será constituída exclusivamente de recursos da destinação 00, ordinários do orçamento fiscal, e corresponderá a 0,5% da receita corrente líquida prevista. Artigo 10. A reserva de contingência da unidade gestora Fundo Municipal de Saúde, se for o caso, será constituída recursos de destinação 00 ordinários. 4º. Das diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do município. Artigo 11. Os orçamentos para o exercício de 2022 e suas execuções obedecerão, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os poderes legislativo e executivo, suas autarquias e seus fundos. Artigo 12. Os fundos municipais, com exceção ao Fundo Municipal de Saúde, terão suas receitas especificadas no orçamento da Receita da Unidade Gestora Central, e estas, por sua vez, vinculadas às despesas relacionadas a seus objetivos, e identificadas em planos de aplicação, representados nas planilhas de despesas referidos no artigo 6º, 10 desta Lei QDD. Parágrafo 1º. Os fundos municipais, com exceção do Fundo Municipal de Saúde, serão gerenciados pelo prefeito municipal, podendo, por manifestação formal do chefe do Poder Executivo, serem delegados a servidor municipal. Parágrafo 2º. A movimentação orçamentária e financeira das contas dos fundos municipais, com exceção do Fundo Municipal de Saúde, deverão ser demonstrados também em balancetes apartados da unidade gestora central, quando a gestão for delegada pelo prefeito e servidor municipal. Artigo 13. Os estudos para a definição dos orçamentos da Receita para 2022 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e sua evolução nos últimos 3 exercícios. Parágrafo único. Até 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 4º. Se a receita estimada para 2022 comprovadamente não atender ao disposto nos artigos anteriores, quanto aos estudos e às estimativas, o Legislativo, quando da discussão da proposta orçamentária, poderá solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa. Artigo 15. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primários e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observados a destinação dos recursos, nas seguintes dotações abaixo. Primeiro, contrapartida para projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de fontes extraordinárias, como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos. Segundo, obras em geral, desde que ainda não iniciadas. Terceiro, dotação para combustíveis destinada à frota de veículos dos setores de transporte, obras, serviços públicos e agricultura. Quarto, dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior da unidade gestora, observada a vinculação da destinação de recursos. Artigo 16. A compensação de que trata o artigo 17, parágrafo 2º da Lei Complementar número 101 de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento
da margem líquida de expansão prevista no demonstrativo 8º, observando o limite das respectivas dotações e o limite dos gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 4º, parágrafo 2º da LRF. Artigo 17. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles constantes no demonstrativo 10 desta lei. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2022. Parágrafo 2º. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei à Câmara, propondo anulação de recursos ordinários, alocando para investimentos, desde que não comprometidos. Artigo 18. Os orçamentos para o exercício de 2022 destinarão recursos para a reserva de contingência, não inferiores a 0,001% das receitas correntes líquidas previstas para o mesmo exercício. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. E também para a abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria MPO número 42 de 99, artigo 5º da Portaria STN número 163 de 2001 e artigo 8º e demonstrativo de riscos fiscais e demonstrativo 10 do artigo 5º, inciso 3º, a linha B da LRF. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 10 de dezembro de 2022, poderão excepcionalmente ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal para a abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes. Artigo 19. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual, se contemplados no Plano Plurianual. Artigo 20. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as suas unidades gestoras, considerando nestas eventuais déficits financeiros apurados nos balanços patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o imediato equilíbrio de caixa. Só um minuto, por favor. Artigo 21. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022, com dotações vinculadas à destinação de recursos oriundos de transferência voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei 4.320 de 64, será realizada em cada destinação de recursos para fins de abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais conforme a exigência contida no artigo 8º, parágrafo único e 50.1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000. Parágrafo 2º. Na Lei Orçamentária Anual, os orçamentos da receita e da despesa identificarão com codificação adequada cada uma das destinações de recursos, de forma que o controle da execução observa o disposto no caput deste artigo. Artigo 22. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2022, constante do demonstrativo 7º desta lei, não será considerado para efeito de cálculo do orçamento da receita. Artigo 23. A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal. Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade. Artigo 24. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário financeiro
e declaração de ordenador da despesa de que trata o artigo 16, itens 1 e 2 da Lei Complementar 101 de 2000, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação e de sua dispensa, inexigibilidade ou em arquivo próprio. Parágrafo único. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2022 em cada evento não exceda o valor limite para dispensa de licitação, fixado o item 1 do artigo 24 da Lei 866 de 93, devidamente atualizado. Artigo 25. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. Parágrafo único. As obras em andamento e os custos programados para a conservação do patrimônio público estão demonstrados no demonstrativo 15 desta lei. Artigo 26. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. Artigo 27. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes. Artigo 28. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, com a apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a portaria STN 163/2001. Parágrafo único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operação especiais, poderá ser feita por decreto do prefeito municipal. Artigo 29. Durante a execução orçamentária de 2022, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2022 e constante desta lei. Artigo 30. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, de que trata o artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos de serviços, tais como dos programas das ações, do metro quadrado das construções, do metro quadrado das pavimentações, do aluno/ano do ensino fundamental, do aluno/ano do transporte escolar, do aluno/ano do ensino infantil, do aluno/ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros. Parágrafo único. Os gastos serão apurados através das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício. Artigo 31. Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual e contemplados na Lei Orçamentária para 2022, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento de seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas fiscais estabelecidas. Artigo 32. Para fins do disposto no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de despesa em categoria de programação ou de elevação de crédito orçamentário fixado na lei orçamentária para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, excluído deste último remanejamento realizado dentro da mesma categoria da programação. Quinto, das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 33. A Lei Orçamentária de 2022 poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito para atendimento a despesas de capital, observado o limite de endividamento de 120% das receitas correntes,
líquidas apuradas até o segundo mês, imediatamente anterior à assinatura do contrato, na forma estabelecida na Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 34. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica. Artigo 35. Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 31 desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no artigo 14 desta lei. Sexto, das disposições sobre despesas com pessoal. Artigo 36. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2022 criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os recursos para despesas decorrentes deste ato deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2022 ou em créditos adicionais. Artigo 37. Nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, terceiro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 38. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, eliminação de vantagens concedidas a servidores. Segundo, eliminação das despesas com hora extra. Terceiro, exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão. Quarto, demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 39. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente substituição de servidores de que trata o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da Administração Municipal de São Pedro de Alcântara, ou ainda atividades próprias da administração pública municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contrato ou de terceiros. Parágrafo único. Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o 34, outras despesas de pessoal decorrente de contratos de terceirização. Sétimo, das disposições sobre a alteração da legislação tributária. Artigo 40. O Executivo Municipal autorizado em lei poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou benefício contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança devido nos cálculos do orçamento da Receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes. Artigo 41. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 42. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financiar constante do orçamento da Receita, somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente. Oitavo, das disposições gerais. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para a sanção até o dia 15 de dezembro de 2021. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º.
Se a lei orçamentária anual não for devolvida para sanção até o início do exercício financeiro de 2022, fica o Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês até 1/12 das dotações da proposta orçamentárias encaminhadas ao Poder Legislativo. Artigo 44. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Artigo 45. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 46. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta. Artigo 47. O Executivo Municipal está autorizado a firmar acordos e ajustes judiciais e extrajudiciais. Artigo 48. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. São Pedro de Alcântara, 17 de setembro de 2021, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei. Para atender à emenda à Lei Orgânica número 01 de 2021, em seus artigos 61, parágrafo 8º, 2, segue o presente projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2022 e da outras providências. São Pedro de Alcântara, 17 de setembro de 2021, Charles da Cunha. Agradeço o vereador Daniel e solicito a troca da... Boa noite a todos. Obrigado, vereador Daniel. Estou com a voz hoje um pouco fraca por motivos de saúde e aceitou fazer a leitura aqui dessa pauta extensa na noite de hoje. Muito obrigado, senhora presidente. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Sim, senhora presidente. Vereadora Terezinha Cuno. Concedo a palavra à vereadora Terezinha Cuno. Quero cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, o prefeito Charles, assessores e todo o público que nos acompanha. Acendo a tribuna para falar um pouco do substitutivo global ao projeto de lei número 45/2021, de minha autoria, que faz com que as escolas públicas da rede municipal de ensino passem a fornecer absorventes higiênicos de uso externo dentro dos banheiros femininos nas escolas. O projeto de lei, por algumas modificações no texto após a última sessão. Neste sentido, vai atender todas as alunas com igualdade, pois o fornecimento será por meio de um recipiente dentro do banheiro feminino. Mais do que o fornecimento gratuito de um produto essencial, a presente iniciativa levará dignidade e conforto, implicando numa melhora na qualidade de vida destas meninas. Sem mais, peço a compreensão do plenário para apreciar o presente substitutivo global do projeto de lei 45/2021, o qual tem como principal intenção dar apoio às meninas e estudantes das escolas públicas do nosso município. Seria isso. Obrigada. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada a deliberar. Em primeira deliberação, projeto de lei número 48/2021, de origem governamental, que ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da região da Grande Florianópolis, o SIM Granfpolis, e da outras providências, está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 48/2021, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 50/2021, de origem governamental, que institui o programa de castração permanente para controle populacional de cães e gatos no município de São Pedro de Alcântara e da outras providências, está em discussão. Conceda a palavra ao vereador Éder Júnior do Amaral. Senhora presidente, boa noite. Senhor prefeito, demais colegas vereadores, ao público que nos assiste nas redes sociais e ao público que está presente aqui na sessão hoje também. Apenas para justificativa do meu voto, senhora presidente, quero dizer que eu fiquei muito contente com a ascensão desse projeto de lei aqui para apreciação da Câmara. Eu acho, sem sombra de dúvida, que é um grande avanço no nosso município, além de tantas outras áreas aí sociais que a Prefeitura trabalha na linha de frente. Passa agora, a gente vê, a gente sente que também está voltada agora à causa animal, à causa dos animais domésticos, e era uma lacuna muito grande que a gente tinha no município. A gente sabe, eu pelo menos tenho ciência que esse projeto de lei era um pedido muito antigo, de diversas comunidades, de diversos cuidadores de animais de rua. Então, eu acho que é fundamental, o meu voto vai ser totalmente favorável, gostaria da compreensão e aprovação dos colegas também. É um anseio das pessoas que cuidam principalmente dos animais de ruas e abandonados. Principalmente na minha comunidade, Santa Teresa, a gente caminha ali pela praça, a gente só vê o crescimento desses animais de rua, e o pessoal aí, não vou citar nomes específicos, que são vários, mas quem faz os cuidados lá desses animais, aí a gente sabe qual é a luta diária por ração, por diversas outras situações. Então, isso sim é um dever público, é um mínimo que a Prefeitura pode fazer, esse projeto, essa castração aí anual. Eu acredito que vai ter muita aderência dentro do nosso município. Só para frisar aqui por último, tem uma frase que eu estava lendo ainda há um tempo em um livro do Mahatma Gandhi, que é um grande líder da história da Índia, e ele dizia: a gente vê o tamanho de uma nação, o tamanho de uma comunidade, pelo jeito, pela forma que ela lidar com os seus animais. Então, eu acho isso aí imprescindível, a apreciação e a aprovação desse projeto de lei. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Éder. Projeto de lei número 50/2021 continua em discussão. Conceda a palavra ao vereador Daniel Rodrigues. Senhora presidente, senhores vereadores, assessores, público que nos acompanham presencialmente e também pelas redes sociais. Só para complementar, vereador Éder, a realidade do nosso município, ela eu acho que ímpar, né, em relação a essas situações que vêm acontecendo no abandono de animais. E o meu voto ele é totalmente favorável, é uma causa que eu acho que merece atenção, né, e também não podemos esquecer que abandono de animais é crime, que é a causa principal. Então a castração, ela vem, né, o programa de castração aqui, como uma forma de tentar um controle, mas cabe ressaltar que a causa principal é o abandono de animais e é crime. E qualquer ajuda nesse sentido é bem-vinda. Seria isso, senhora presidente, muito obrigado. Obrigada, vereador Daniel. Projeto de lei número 50/2021 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 50/2021 aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 51/2021, de origem governamental, que altera a lei número 1141, de 11 de dezembro de 2017, que define e regulamenta os benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social do município de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Conceda a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhora presidente, demais membros da mesa, o chefe do executivo, prefeito Charles, demais vereadores, nossos assessores e o público que nos assiste nesta noite de forma presencial
e pelas redes sociais. Esse projeto de lei, a gente discutiu antes da sessão com o assistente social, para mim ele é pura formalidade. Ele tem que passar por esta casa para, se aprovado, o município recebe a verba do governo do Estado. E se não aprovado, fica sem a verba. Então essa foi a condição colocada, foi bem claro, né? Até num dos questionamentos que eu fiz, foi o critério de renda ali que não deve ser condicionante, então nós estamos dando um aval para a equipe multidisciplinar, no caso, definir quem tem direito ou não ao benefício, né? No meu entendimento, é mais para formalidade, só para ficar de acordo com a resolução de abril de 2020, 22 de abril de 2020, na verdade é um artigo, né? O artigo 15 da resolução SEAS de Santa Catarina, número 4 de 22 de abril de 2020. Como nós não temos CRAS no município, né, temos que aprovar essa lei para que venha o recurso do governo estadual para atender os munícipes de São Pedro de Alcântara, que serão avaliados, né, por essa equipe criada pela administração. Seria isso, só para esclarecimento. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Projeto de lei número 51/2021 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 51/2021 aprovado por unanimidade. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para as explicações pessoais. Sim, senhora presidente. Vereadora Terezinha Kuhn, vereador Rogério Hoffmann e o vereador Vinícius Zimmermann. Concedo a palavra à vereadora Terezinha Kuhn. Quero cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, o prefeito Charles e assessores e todo o público que nos acompanha. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais um ano de vida, pelo nosso prefeito, e agradecer muito a Deus por ele ter colocado ele na minha vida. E eu peço também a Deus que dê muita saúde, sabedoria, que ele possa continuar a fazer esse ótimo trabalho que ele está realizando. Muito obrigada, tá, prefeito? Eu vou estar ao teu lado até o fim, o que der e vier, sempre te apoiando, te ajudando em tudo que for necessário. Quero também registrar o falecimento da dona Selma Kister Erate, morava em Rio Forquilhas. Inclusive, é a mãe do Lúcio Aldo Nilson, dos funcionários da prefeitura, e a avó da funcionária Andréia. Senhora presidente, gostaria que encaminhasse uma carta de condolência à família, tá? Obrigada. E também quero registrar o falecimento do Jefferson Zenatti, uma morte inesperada, muito triste. Senhora presidente, gostaria que encaminhasse uma carta de condolência à família também. Obrigada. Obrigada, vereadora. Concedo a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores, público que nos assiste e o prefeito Charles. Senhora presidente, eu acendo essa tribuna para que fique registrado nos anais dessa casa o falecimento também da senhora Florentina Kuhn, no último dia 15, né? Na localidade de Santa Teresa, morava há 33 anos com seu sobrinho lá, o Clemente, né? Nos deixou com 90 anos e 4 meses de vida.
Então, eu também solicito que seja encaminhado carta de condolências à família. Muito obrigado. Obrigada, vereador Rogério. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhora presidente, demais membros da mesa, nosso prefeito que hoje nos acompanha, nossa sessão ordinária, colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente e remotamente. Gostaria de endossar a petição de condolências às famílias da dona Selma e da dona Florentina, lembrando a importância desses munícipes na nossa comunidade. Gostaria de parabenizar toda a equipe da saúde, na memória aqui na presença do nosso prefeito, por estar botando São Pedro de Alcântara no ranking da vacinação, lembrando que a gente vacinou, já está vacinando jovens de 12 anos de idade, então isso aí, comparado a qualquer outro município da região, é um grande avanço. Então, deixo o meu especial carinho à equipe que está atuando na comissão de frente aí e trabalhando com a agulha, imunizando nossos alcantarenses. A gente espera o quanto antes, a população imunizada, a normalidade vai voltando. A gente sabe que não é da noite para o dia que os hábitos vão se tornar normais, como a gente vivenciava antes. Vão prevalecer ainda as normas de segurança, mas a gente já pode presenciar o retorno de alguns eventos, algumas agendas culturais já começando a se fazer presente. Então, isso traz alegria para nossas vidas, Gostaria de registrar meus parabéns também à equipe de atletismo do município de São Pedro, que esteve representando a nossa cidade no município de Timbó, em especial ao nome da professora Hermínia Simone, que coordena o projeto, mas parabenizar todos os pais e pessoas que estão envolvidas no procedimento aqui do esporte do nosso município. Agradeci na semana passada o convite do prefeito para a secretaria, mas eu acabei não agradecendo a pessoa do secretário Sérgio Flores. Sérgio foi um secretário espetacular, uma pessoa que sempre olhou para a pluralidade da cultura que a gente tem no nosso município, sem distinção a apoiar qualquer projeto. Já comprou muita briga para fazer valer os projetos culturais do município. Eu sou um exemplo prático disso aí, que ele abraçou o Rural Rock Fest, que é um festival de música alternativa. Nem sempre o pessoal tem uma visão coerente com relação ao que é o projeto, mas parabéns ao secretário Sérgio aí, que sempre apoiando a pluralidade e a cultura do nosso município. Que ele alcance o sucesso, como grande artista que é, nos novos voos que vai alcançar na sua carreira, e registrar o nosso agradecimento pelo seu lindo trabalho. Dizer que também ele é suplente da nossa cadeira aqui no PDT, então logo menos ele deve estar ocupando aqui um espaço nessa casa, com certeza vai trazer grandes avanços aí para o nosso legislativo. Falando de cultura, gostaria de solicitar a possibilidade da gente realizar um inventário do que foi a FAMUSPA, a Fanfarra Municipal de São Pedro de Alcântara. Queira ou não queira, a fanfarra é um patrimônio do município, já levou o nome da cidade para vários eventos, foi campeã de concurso de fanfarra nacional. Então é interessante que a gente saiba o que sobrou, o que tem ativo da fanfarra ainda, que a gente possa recuperar ou quem sabe iniciar algum projeto similar. Então, eu gostaria de deixar isso como uma indicação verbal. Aproveitando a presença do prefeito aqui, gostaria da gente também botar em prática uma proposta que foi do nosso plano de governo e chamar a convocação, agora que já estamos chegando num período mais avançado de imunização da população, da composição desses conselhos que são tão fundamentais para o repasse de verba do nosso município. A exemplo aqui, bem claro, aqui é o CMDR, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que possibilita fluxo de verba para a área da agricultura, para investimento, pesquisa. Ao Conselho do Turismo também, que ajuda a estruturar toda a política pública e o repasse de verbas para o fomento do turismo no município, assim como o CMPC, Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Cultura. São todas estruturas necessárias. Por que eu endereço aqui ao prefeito Charles? Porque em todos os conselhos, eles são uma composição paritária, cabendo ao Poder Executivo indicar a metade das cadeiras e a sociedade civil ocupar a outra metade. Isso aí, de uma forma ou de outra, ela vai aumentar da noite para o dia a participação do munícipe nas decisões e principalmente na construção das políticas públicas. Sendo que esses conselhos, a maioria deles, eles têm o caráter consultivo, deliberativo. Então ele pode, inclusive, escrever projeto de lei, ser autor de projeto de lei, alguns desses conselhos. Eles não podem votar porque é atribuição do legislativo do município. Mas só para deixar claro a importância que eles vão ter
e que o município é que vai a crescer com esses conselhos, né? Lembrando de conselhos, lembrando a questão da gente ter, chegando na nossa cidade, pessoas fantásticas com muitas expertises. Então fica a minha dica aqui para a gente pensar num programa de voluntariado. Hoje já tem muita gente coordenando e puxando à frente com vários projetos. A exemplo aqui o próprio capoeira que a gente tem no município, o atletismo. Recebi um contato de um munícipe que recém comprou um imóvel agora, quer ser um apoiador de um projeto. Ele é membro da Fundação Catarinense de Tênis de Mesa, né, de ping-pong. Quer coordenar um projeto para estimular esse esporte com a juventude alcantarense. Então fica também, solicitei um inventário da FAMUSPA. Eu lembro da minha juventude da gente ter mesas de ping-pong na estrutura, né, dos colégios. A gente vê o que a gente tem ativo disso aí, porque é uma grande parceria que está pintando uma bola quicando para a gente chutar aí. E por finalizar aqui, deixar claro que já está nos caixas da Fundação Catarinense de Cultura o repasse do segundo volume da Lei Aldir Blanc do município, que dá um amparo ao setor de profissionais da cultura como auxílio emergencial. Lembrando que o ano passado a gente teve aqui no município. Então, enquanto a gente está sem um secretário, acho que o próprio município pode fazer a solicitação dessa verba via Fundação Catarinense, mas o quanto antes a gente resolver a situação de recompor essa secretaria, que o quanto antes, né, fica atento nessa pauta, porque é o setor que mais foi prejudicado, né, pela pandemia, ainda está parado, retomando aos poucos, sem fôlego. Então, por hoje era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Disponibilizo a palavra ao prefeito Charles da Cunha para registrar seu pronunciamento em tribuna. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a senhora presidente, senhores secretários, demais vereadores e vereadora, assessores, funcionários desta casa, o público que nos acompanha e todo o público presencial e que acompanha pelas redes sociais. É uma alegria muito grande estar participando mais uma vez da sessão da Câmara de Vereadores, onde eu tive a oportunidade de estar aqui, estar vereador por 4 anos, e hoje, mais feliz ainda, na data do meu aniversário, estar aqui compartilhando com vocês e usando a tribuna também. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o carinho de todos, né, pelas felicitações de mais um ano de vida, mais um ano de experiência. Queria iniciar falando, complementando a fala do vereador Vinícius, a respeito da vacinação. Então, queria deixar aqui registrado os parabéns a toda a equipe de saúde, que tem se empenhado o máximo, desde o primeiro dia, quando a gente iniciou essa luta da vacinação. Todo empenho, dedicação, né, trabalhando para fazer o melhor pela nossa população, avançando cada vez mais na vacinação. Então, toda essa equipe envolvida, né, tanto por parte da Secretaria de Saúde, a secretária Josilaine, quanto com toda a outra equipe envolvida de vacinação. Estamos desde o dia 10 de setembro vacinando 12 anos ou mais. Temos avançado muito. E gostaria de deixar aqui registrado todas as pessoas, todos os munícipes que estão nos acompanhando. Venha se vacinar. É muito importante a vacinação. É a salvação, é a solução. Então, não deixe para amanhã se você pode se vacinar hoje. Você que já chegou na sua faixa etária, no seu grupo, então faça a sua vacinação. Você tem um comprovante com a data da segunda dose. Venha se vacinar naquela data também, não deixe passar. A segunda dose é muito importante para que a gente possa complementar todo o ciclo vacinal. E agora tem também a terceira dose, que é a dose de reforço aos nossos idosos, que a gente vai iniciar essa semana ainda, iremos divulgar nos próximos dias a data que daremos início na dose de reforço, onde iremos iniciar, nesse primeiro momento, 80 anos ou mais. E a partir de então, iremos baixando até os 70 anos, que é a dose
de reforço. Faremos, nesse primeiro momento, 80 anos ou mais, que iremos divulgar aí nos próximos dias, né, que vai ser lá no salão do Santuário Bom Jesus da Santa Cruz e Santa Teresa. Será lá, 80 anos ou mais. Mas para aquelas pessoas que têm possibilidade. Aquelas pessoas que não têm possibilidade, pessoas acamadas, pessoas com uma dificuldade, que não conseguem se deslocar mesmo, né, estando dentro do veículo, dentro do carro, trago por um familiar, basta entrar em contato com a unidade de saúde, que iremos divulgar também o número de contato, que você poderá deixar lá registrado o seu familiar, o seu idoso, que não tem a possibilidade de vir, que a nossa equipe marcará um dia e irá até a residência dos nossos idosos para que possamos fazer essa dose de reforço. Então, mais uma vez, eu deixo aqui, né, registrado e reforço a importância da vacinação. E amanhã, a partir de amanhã, Pfizer será a partir de 8 semanas a segunda dose. Então, amanhã a gente está baixando de 12 semanas, né? A partir de amanhã é 8 semanas. Lembrando que toda terça-feira a gente faz o grupo de vacinação, né? As nossas vacinadoras, a gente tem um horário estendido para aquelas pessoas que trabalham durante a semana e têm dificuldade de estar se deslocando no horário comercial. Então, toda terça-feira, o horário de vacinação lá no Santuário Bom Jesus da Santa Cruz é das 9 às 11h30, das 13h30 às 16 horas e 17 horas às 20h30 na Unidade de Saúde de Santa Teresa. Só para reforçar, deixar isso registrado, e peço que você divulgue ao seu vizinho, ao seu conhecido, para que o mais rápido possível a gente consiga vencer essa pandemia juntos, porque somente juntos iremos vencer essa luta. Passando para outras situações, onde eu me fiz presente hoje na sessão também, foi levantado duas situações. Uma pelo próprio vereador Rogério, que é referente à calçada, referente ao passeio. Então, gostaria de deixar aqui registrado o andamento que está, como está funcionando, né? E assim, compartilhando essa informação importante aos nossos munícipes. Outra situação também que eu vou falar hoje, que foi levantada pelo vereador Éder, algumas sessões atrás, a respeito da água. Então, vou falar sobre esses dois assuntos. Referente à calçada, realmente a placa foi roubada, infelizmente, né, e a gente tem um trâmite legal que a gente precisa seguir. Infelizmente, a gente não pode chegar da noite para o dia, ir lá, botar e descarregar concreto e fazer a calçada de qualquer jeito. É uma obra via Caixa Econômica, a gente precisa seguir todos os parâmetros corretamente. É uma obra pública, não é uma obra particular que a gente possa estar fazendo. Então, eu vou repassar a todos vocês os prazos dos andamentos desde o dia 1º de junho. Então, no dia 1º de junho, ocorreu um encerramento, né, com a empresa que ali estava e foi chamado os outros participantes, que era o segundo e o terceiro colocado, que desistiram. Foi encaminhado, feita uma comunicação para a Caixa Econômica. No dia 17 de junho, houve uma exigência da Caixa Econômica para realizar um convênio por conta da rescisão com a empresa, né, que ali estava bloqueado. Então, corremos atrás novamente. No dia 7 de julho, houve uma liberação do recurso para fazer o último pagamento à empresa que ali estava executando o serviço, que foi rescindido o contrato. No mesmo dia, ocorreu uma errata, cancelando o desbloqueio, e recebemos a solicitação de informações pelo engenheiro da Caixa. Por quê? Nessa data, já estava sem a placa. Infelizmente, alguém, a gente não sabe quem exatamente, teve a infelicidade de ir lá roubar a placa, que estava, para quem não sabe, nas proximidades da Alcantarense Informática, bem naquela curva, né? Com isso, com essa situação, tentamos contato com o engenheiro para ver se poderia reverter de alguma outra situação, como, por exemplo, registrar um boletim de ocorrência, mas o mesmo não aceitou. Nesse período ali do dia 7 de julho, logo após o dia 7 de julho, o engenheiro da Caixa, que faz contato diretamente com o município, ele pegou férias de 30 dias.
Então, nesse período de 30 dias que ele pegou férias, não tinha nenhuma pessoa para substituí-lo. Então, encaminhamos e-mail, tentamos contato via telefone, não fomos respondidos. Então, durante todo esse período, teve mais esse entrave de 30 dias que a gente não conseguiu fazer nenhum encaminhamento. A partir de então, quando o engenheiro da Caixa Econômica retornou das férias, foi exigido uma nova placa, com alguns parâmetros, algumas exigências. Então, realizamos a confecção de uma nova placa, foi feito 3 orçamentos, o padrão, como vocês todos são sabedores, né? Fizemos os 3 orçamentos, foi confeccionada a placa, e agora, no último sábado, dia 18 de setembro, início da tarde, foi instalada essa placa. Só que como já ocorreu aquela situação que roubaram a placa naquele local, em frente ao Cantarense Informática, a gente mudou o local. Então, acredito que alguns de vocês passaram esse final de semana ou hoje, a gente colocou a placa nas proximidades da entrada do Pesque Pague São Pedro, ali próximo ao ponto de ônibus. Lá está a placa. Hoje mesmo, em contato com o engenheiro da Caixa Econômica, foi encaminhado as fotos conforme ele solicitou. Diversos tipos de foto, diversas aproximação, um pouco mais distante, com a placa lá instalada. Segundo ele, até a sexta-feira dessa semana, ele vai dar um parecer. Se ele não abrir nenhuma exigência e tiver tudo de acordo, conforme ele havia solicitado, até sexta-feira, ele dando esse retorno, na próxima semana a gente consegue iniciar um processo licitatório para que a gente consiga finalizar o mais rápido possível essa obra tão importante para o nosso município. Só para destacar outra situação, fotos da placa antiga, nós temos, eu tenho no meu celular. Só que o engenheiro da Caixa não aceitou aquelas fotos. Ele exigiu que teríamos que fazer uma nova placa, um modelo que ele solicitou, que ele não aceitaria essas fotos que a gente tinha no celular. Então, infelizmente, burocracias, problemas, né? E a gente precisa seguir conforme é exigido da gente. Então, a gente está seguindo todos os trâmites legais, todos os trâmites corretamente. Eu, como prefeito, né, gostaria que essa obra tivesse pronta já há muitos meses atrás. Infelizmente, pegamos todos esses problemas, mas precisam ser resolvidos. E vamos resolver. Só que, infelizmente, é um pouco moroso. Outra questão, então, para dar um retorno ao vereador Éder e toda a população também, em que encaminhamento que está a água, o que realmente, por parte do nosso município, da gestão, está fazendo, né? Foi finalizado um termo de referência, conforme a gente já havia conversado lá atrás, seria um encaminhamento aí para a gente fazer uma licitação e uma contratação de uma empresa para iniciar o serviço e organizar toda a estrutura da água. Então, foi feito um termo de referência, estamos em busca de orçamentos, para que com esses orçamentos possamos elaborar uma licitação, né, de uma empresa que possa estar realizando esse trabalho de iniciar, né, com toda a organização e toda a sua estrutura. Essa empresa vai atuar no nosso município por 6 meses, que é um emergencial, para que a gente possa organizar toda essa estrutura e, posteriormente, né, a gente possa estar assumindo definitivamente. Lembrando que também o porquê de nós não assumirmos, né, por parte do SAMAI, enfim, um outro meio por parte do município. Lembrando a todos que temos a Lei 173 até 31 de dezembro do presente ano. Com isso, ficamos impossibilitados de fazer outros tipos de contratações e acaba travando toda essa questão. E é uma prioridade nossa resolver o mais rápido possível a questão da água do nosso município. Certo, senhores vereadores? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar presente aqui na sessão. Conte sempre comigo e com o Luciano, conte sempre com a nossa gestão. O que precisarem, o nosso gabinete está aberto. E como eu falei lá no início, hoje, desde o dia 1º de janeiro do presente ano, não temos bandeiras partidárias. A nossa bandeira é SPA, é São Pedro de Alcântara. Muito obrigado, uma boa noite a todos e uma ótima semana de trabalho. Obrigada, prefeito. Antes de encerrar a sessão, gostaria de agradecer a presença do prefeito e parabenizar
Prefeito Charles, pela passagem de seu aniversário e desejar votos de muitas felicidades. Não havendo mais matérias nem vereadores inscritos, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 27 de setembro de 2021, em horário e local regimental. A todos que nos acompanham presencialmente, em especial ao Padre Atílio nesta noite, e também aqueles que nos acompanham pelo portal do Legislativo Alcantarense, muito obrigada e boa noite.